Bom dia a todos os irmãos. Este sábado temos os seguintes anúncios. Está disponível para compra na nossa livraria o livro intitulado Os 10 Mandamentos, custando apenas 4 euros. Este livro é fundamental para entendermos melhor a essência verdadeira de cada mandamento apresentado no Decálogo. Mostra também a maneira mais clara e criteriosa de amar a Deus. Hoje, às 16 horas, haverá formação com o pastor Júlio Carlos acerca dos pequenos grupos. Não percam. Lembramos também que a ADRA está a preparar uma campanha e que precisa da ajuda de cada um de nós. Esta campanha terá início no dia 28 de abril, finalizando no dia 4 de maio. Participemos divulgando esta ideia. Lembramos igualmente que a ADRA e as Dorcas ainda precisam da nossa contribuição para os cabazes de alimentos que se encontram na recepção para ajudar as famílias mais carenciadas. Haverá também um encontro da amizade entre os dias 17 a 19 de maio em São Pedro do Sul, na região de Viseu, com a doutora Cristina Dias, sobre o tema Só, mas bem acompanhado. Os interessados devem entregar a sua inscrição até dia 6 de maio ao Departamento da Família. Em relação aos clubes, amanhã haverá reunião de desbravadores e de tições aqui na igreja às 10 horas. Dia 20 de abril, que é no próximo sábado, também será o dia da educação, em que os alunos e os pais da escola farão um pequeno programa. A igreja está toda convidada. Termino então os anúncios, desejando um bom sábado a todos os irmãos. Lugar santíssimo esta manhã, levando aos teus pés o nosso coração, Senhor, pecaminoso, o nosso caráter cheio de falhas e a nossa maior necessidade de que tu possas transformar-nos e possamos refletir a tua vontade e o teu caráter em nós. Derrama o teu Espírito sobre todos os presentes. Ó Pai, envia os teus santos anjos e prepara-nos para ouvir a tua voz, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, visitas que estão no nosso meio, em especial para uma grande visita, que já não é visita na nossa igreja, ele já faz parte da nossa congregação, que é o pastor Júlio Carlos. E para isso também temos um convite que vem da parte de Deus, ouvinte povo do Senhor. E para isso também vamos entoar o hino número 12. Oh
Vamos ajoelhar-nos para orarmos ao Senhor. Grande Senhor, que habitas nas alturas dos céus, mas que de forma misteriosa e miraculosa te fazes presente entre nós, nós, Senhor, queremos continuar a louvar-te nesta manhã. Queremos agradecer-te, sobretudo, aquilo que tu já nos ofereceste, aquilo com que tu nos banqueteaste em termos espirituais neste momento de adoração. E queremos, bondoso Senhor, rogar-te que por meio do teu Santo Espírito continues a falar-nos ao coração ainda neste culto de adoração. Obrigado, Pai, porque tu nos amas e porque um dia tu nos chamaste para a tua maravilhosa luz. Agora, bondoso Senhor, diante da responsabilidade que cada um de nós moralmente tem, diante do conhecimento que adquiriu, que tu, Senhor, também nos possas neste momento, não só falar ao coração, mas ajudar-nos a ter força moral para as mudanças e para as decisões que são necessárias serem tomadas na nossa vida. Te pedimos isto em humildade, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia a todos os irmãos. Chegou o momento de oferecermos os nossos dízimos e as nossas ofertas, começando pelas crianças. Senhor nosso Deus, obrigado por esta semana que nos deste.
Abençoa cada um dos irmãos desta igreja. Abençoa estas ofertas para que sejam feitas, que o seu valor seja para a obra da tua casa. É tudo isto que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom dia. Estão felizes? Sim. Todos nós, porque? E estamos? Eu agora vou-vos fazer uma pergunta. Vocês ficam mais felizes quando ajudam o próximo ou menos felizes? Mais felizes. Então a história que eu tenho para vos contar hoje é sobre a ajuda ao próximo. Havia um senhor muito sábio que estudava muito a lei. E então, um dia, ele aproximou-se de Jesus e perguntou: Mestre, o que é preciso para irmos para o céu, para eu ir para o céu? E Jesus respondeu, através de uma outra pergunta: O que é que diz a lei? E aquele sábio respondeu: Deves amar ou devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a força, mas também amar ao próximo como a nós mesmos. Vocês querem ir para o céu, não querem? Então, não se esqueçam que têm que amar a Deus e também ao próximo. Então Jesus disse àquele sábio: vai e faz isso que tu disseste, e disseste muito bem. Mas o sábio não ficou muito convencido e olhou para Jesus e voltou a fazer outra pergunta: Mestre, quem é o meu próximo? Então Jesus respondeu ao sábio através de uma parábola e contou a história, a parábola do bom samaritano. Era uma vez um homem que ia de Jericó para Jerusalém e ele teria que passar por um caminho muito escuro e era de noite. Um caminho que muitas vezes era aproveitado pelos malfeitores para assaltarem as pessoas que lá passavam. E foi isso que aconteceu àquele homem. Ele, ao passar naquele caminho, foi assaltado e não só ficou sem os seus bens, como também ficou muito maltratado. E depois os malfeitores, os ladrões, atiraram-no para o canto da estrada e deixaram-no lá. Passou um sacerdote. Ele ia para o templo oferecer sacrifícios a Deus. E então, ao passar por aquele homem cheio de sangue, o que o sacerdote devia ter feito? Mas não o fez. Ele achou que não devia sujar as mãos para estar puro, para oferecer o sacrifício para Deus. Acham que ele fez bem? Depois veio o levita. O levita era o ajudante do sacerdote. E ele fez exatamente a mesma coisa que o sacerdote. Não ajudou aquela pessoa que estava ali a precisar de uma ajuda. E então o levita fez bem? Também não. Depois veio um samaritano. Vinha com um burrito. E o que é que fez o samaritano quando via aquele homem ali maltratado? Ajudou, tratou das feridas, depois pôs aquele homem em cima do burrito e levou-o para a povoação mais próxima, para a aldeia mais próxima. Chegando lá, foi à procura da primeira hospedaria, que é como uma residencial, uma pensão, e levou aquele homem para aquela pensão. Pediu ao dono para tratar, ao dono da hospedaria para tratar daquele homem, que depois, quando ele regressasse, quando o bom samaritano regressasse, ele pagava todas as despesas que aquele dono da hospedaria ia ter com aquele doente, com aquela pessoa que precisava de ajuda. Este samaritano
fez ou não aquilo que Deus quer que nós façamos? Fez. Depois de contar esta parábola, Jesus olhou para o sábio e disse: qual destes 3 homens fez aquilo que Deus quer? Qual foi? O samaritano. E foi isso que respondeu o sábio, o bom samaritano. Então Jesus disse: vai e faz o mesmo. E é isso que todos nós devemos fazer. Devemos ajudar o nosso próximo, porque também com isso nós ajudamos a Jesus. Quando Jesus esteve cá no meio de nós, disse: quando fazeis a um vosso irmão o bem, também fazeis a mim. Por isso não se esqueçam, ajudar sempre o próximo. O próximo quem é? Aquele que precisa da nossa ajuda. Está bem? Um bom sábado e agora quietinhos e com reverência para ouvir a mensagem de hoje. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de pedir que enquanto eu e a Sara estamos a tocar, os irmãos pudessem refletir na letra deste hino. É o hino número 150. Não desistir.
Nesta manhã tenho a honra e o prazer de apresentar alguém que já é suficientemente conhecido desta igreja e que em um curto espaço de tempo voltou a estar connosco, acedendo a um convite muito especial e com muita generosidade. O pastor Júlio Carlos, a quem tenho a oportunidade de apresentar diante da igreja e diante daqueles que nos acompanham também pela internet neste momento, orando para que Deus o abençoe, para que a palavra do Senhor possa fluir por meio dos seus lábios e para que encontre, sobretudo no nosso coração, também um lugar fértil aonde possa crescer e frutificar para o reino de Deus. Que o Senhor abençoe, pastor Júlio. As nossas orações estão consigo. Muito bom dia a todos. Quantos estão felizes esta manhã? Posso ver as mãos? Porquê é que levantaram as mãos? Porquê? Diga, irmão, diga. Porque estamos felizes de estar na casa do Senhor. Muito bem. A felicidade é um sentimento. É um sentimento. A felicidade é um sentimento, irmãos. Muito bem. A felicidade é, efetivamente, uma boa sensação que nós temos por uma razão. E a razão que o irmão estava a dizer. Eu sou feliz quando Cristo faz parte do meu projeto de vida. Quando Cristo faz parte do meu sonho. Quando Cristo faz parte da minha mente, do meu coração, do meu caráter. E então, prezados amigos, obviamente que tudo quanto vem em termos de comportamento, prezados irmãos, é o resultado da presença do poder de Deus em cada um de nós. Eu amo porque amo a Deus. Ok? Eu sorrio porque tenho Deus no meu coração. E isto é importante. É importante olharmos para esta situação como a ação divina na nossa vida. Irmãos, é um privilégio estar convosco esta manhã. Muitíssimo obrigado por este momento extraordinário, minhas queridas. Realmente, Deus seja louvado por isso. Estava a ouvir este cântico. E a última vez que ele tocou-me de uma forma muito especial, este é o meu cântico preferido. Vocês não sabiam. Aprendi a amar a letra deste cântico, quando um dia eu visitei uma jovem da Igreja de Espinho. Uma jovem que eu tive a lhe fazer a cerimónia. Eu visitei. Dos que estão aqui conhecem-na, conheceram-na. Esta saída exatamente com um compromisso com Deus. Eu fiz com Deus à minha volta. Pensa que acontecer na minha família, pensa que acontecer na minha, acontecer em Senhor. Esta letra, obrigado. Percebam agora porque é que ela me tocou de uma forma tão particular. Quero saudar os presentes, quero saudar, não sei se devo olhar para esta câmara, se para aquela, mas quero saudar todos aqueles que nos acompanham através da internet, lá atrás das câmaras, a vós um abraço muito forte e quero que vocês saibam que realmente Deus vos ama e Deus quer fazer de vocês pessoas felizes. E não haja dúvida que há só um caminho para a felicidade, é o nosso compromisso com Deus. Esta manhã, antes de abrir a palavra do Senhor, eu quero orar. Quero orar levando-lhe o meu coração. Quero levar-lhe a minha mente, quero levar o meu caráter. Quero levar cada um de vocês à presença de Deus. E quero pedir que o Espírito Santo realmente se faça sentir no nosso coração. Papá do céu, na tua presença, Senhor, eu estou e está cada um dos teus filhos, os que estão aqui, os que estão a acompanhar a tua palavra
através da tecnologia da internet. Mas, Senhor, nós queremos entregar-te o nosso coração. Queremos pedir que possas intervir na transformação do mesmo. Ó Senhor, ajuda-nos a refletir a tua mente, o teu caráter. Ajuda-nos a refletir aquilo que tu queres para cada um de nós esta manhã na tua casa de oração. Ajuda-nos a fazer de ti a rocha na qual construímos o nosso lar espiritual. Ajuda-nos a fazer de ti, Senhor, a base da nossa felicidade, do nosso amor para contigo, para com o nosso próximo, para com o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, de uns para com os outros esta manhã. Ó Senhor, por favor, intervém em cada um de nós esta manhã e prepara-nos para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Quero, esta manhã, queridos irmãos, falar-vos sobre testemunho e sobre reavivamento. As estatísticas são, por vezes, esmagadoras. Sabem que, no ano 2011, a população mundial alcançou o simpático número de 7 mil milhões de pessoas. É impressionante. Das quais nós que estamos aqui fazemos parte desta população. Atualmente só a Índia e a China são responsáveis por quase 2 mil milhões de pessoas. O continente africano atingiu a marca de 1 mil milhão de pessoas. E de toda esta população, apenas aproximadamente 30% são cristãos, ou seja, 2,2 mil milhões de pessoas. À parte deste grupo de cristãos, nós temos que adicionar 1,5 mil milhões de muçulmanos, cerca de 1 mil milhão e 100 milhões de agnósticos e ateus, 900 milhões de hindus e 376 milhões de budistas, além de outros grupos religiosos. Embora a Igreja Adventista do Sétimo Dia seja uma das congregações cristãs que mais cresce atualmente no mundo, batizando cerca de 1 milhão de pessoas cada ano, e tendo atualmente perto de 17 milhões de membros, quando nós colocamos a estatística assim, nós podemos dizer: uau, somos muitos, mas os números também podem ser vistos de uma outra perspectiva. Se eu vos disser que somos apenas 1% do grupo de cristãos e uma pequena fração da população mundial, o nosso ânimo baixa. Olhando para os números, enchemos o peito de orgulho. Olhando para a percentagem, realmente pode haver algum sentimento de frustração. Isto leva-nos a colocar a questão de como é que nós, como povo de Deus, os que estamos aqui esta manhã, os que estamos em todo Portugal e no mundo inteiro, como é que nós vamos conseguir comunicar o Evangelho eterno, a toda a população, a toda a tribo, a toda a língua, a todo o povo, e cumprir, prezados irmãos, a promessa que Jesus deixou no final do Evangelho de Mateus. É uma questão séria. É uma questão importante. Somos 1%. Como é que este 1% conseguirá levar a cabo a missão que Deus nos entregou no Evangelho, na parte final do capítulo 28 do Evangelho de Mateus? Vamos ver. Vamos ver, irmãos. Em primeiro lugar, vamos analisar a promessa de Jesus, a promessa que Jesus concretizou, realizou, no contexto do significado do dia de Pentecostes. Vamos abrir as Bíblias, Atos capítulo 1. E vamos ler desde o versículo 4 até ao versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 4 até ao versículo 8. E diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Meus queridos irmãos, há uma grande diferença entre ser batizado com água e ser batizado com o Espírito. Provavelmente a maior parte de nós que estamos aqui já fomos batizados com água. E isso apenas dá-nos a nossa identidade, levando-nos a pertencer a uma congregação cristã que se chama Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas não é o batismo da água que nos habilita a sermos os discípulos do Mestre. Não é o batismo da água que nos habilita a sermos exatamente os apóstolos. Porque realmente ser discípulo é realmente aquele que anda na presença de Deus. E ser apóstolo é aquele que realmente se implica, se compromete na missão e com a missão que Deus nos entregou. E, prezados irmãos, é esta a diferença que Deus nos chama realmente a entender na nossa vida. Será que nós, esta manhã que estamos aqui, temos a certeza de que já fomos batizados com o poder do Espírito Santo? Será que cada um de nós tem a certeza de que o Espírito Santo, ele realmente faz parte da construção do nosso caráter? Reclamamos nós este poder para a nossa vida? Reclamamos nós este poder para que, na realidade, ele faça a obra em nós, a obra deste reavivamento necessário, para que eu veja com os olhos de Deus, para que eu veja com o coração de Deus, para que eu ame com o coração de Deus e como Deus ama as almas que não conhecem exatamente o Evangelho e a salvação eterna. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, irmãos, não aconteceu apenas porque os discípulos cumpriram as condições. Não. É lógico que o Espírito Santo não teria sido derramado àqueles homens se eles não tivessem cumprido as condições, mas cumprir as condições para receber o Espírito não preenche por si só o significado do que aconteceu no Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, meus queridos irmãos e irmãs, como sinal de que o sacrifício de Jesus tinha sido aceito pelo seu Pai no santuário celestial. E nós podemos ver esta evidência, meus prezados irmãos, a partir da mensagem cristã que encontramos a seguir imediatamente no livro de Atos, capítulo 2, versículos 32 e 33. Vejam o que diz esse texto bíblico, ou esses dois textos bíblicos. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, a descida do Espírito Santo foi um dom celestial que confirmou a aceitação do Pai do sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Meus queridos irmãos, os quase 3 mil pessoas que foram batizadas naquele dia foram um testemunho eloquente do poder que o Cristo ressuscitado tem para mudar vidas. Tem para mudar vidas. É o único poder capaz de transformar. É o único poder capaz de mudar exatamente vidas e mentes humanas, mesmo dentro de cada um de nós que fazemos parte de um corpo cristão que se chama Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nenhum de vocês que está aqui, senão pelo ministério do Espírito Santo. Nenhum de nós está aqui esta manhã, senão pela ação milagrosa do Espírito Santo na nossa vida. Deus foi-me buscar ao pecado. Deus foi-me buscar à lama. Deus foi-me buscar exatamente ao mais baixo nível da sociedade para me trazer de volta e para dar sentido à minha vida. Só o poder de Deus pode fazer este milagre. Meus prezados irmãos, vejamos agora, concretamente, como é que se realizou a promessa de Deus na igreja. Sabem, no início desta reflexão, eu apresentei-vos algumas estatísticas. Elas têm sempre um aspecto positivo e outro negativo. Sempre. Como aspecto positivo, além de nos darem uma percepção da realidade, elas também podem motivar-nos a realizar o que ainda pode faltar por fazer. Porém,
se por vezes elas nos são muito desfavoráveis, as estatísticas podem nos conduzir ao desânimo. E esse é um aspecto negativo das estatísticas. Se olharem para o vosso trimensário, no final de cada trimestre, vocês veem que nós temos ali uma estatística que mostra o número de membros da igreja, o número de igrejas e a população geral daquela parte do mundo em que a igreja adventista está implantada. E aí nós constatamos o que ainda falta para fazer para que a evangelização do mundo seja realizada. Sabem, um dos nossos maiores desafios como igreja no mundo inteiro é a chamada janela 1040, onde uma grande maioria da população desta parte do planeta é muçulmana. Mas, irmãos, já lá vamos. Deixem-me apresentar-vos outra estatística que tem a ver com o primeiro século da nossa era. O número de discípulos que estava no cenáculo no dia de Pentecostes, sabem quantos é que eram? 120. E, meus prezados irmãos, a população estimada do Império Romano, nessa altura, dos discípulos no cenáculo, era de 1.400.000 pessoas. Eu vou repetir. 1.400.000 pessoas. Atualmente o rácio entre adventistas e a população mundial é de um adventista para 422 pessoas. Estes cristãos do século I não dispunham de meios rápidos de transporte, nem de sofisticadas tecnologias para comunicar o Evangelho. Não havia transmissão por satélite, não havia internet, não havia redes sociais como Facebook, Twitter, i5 e outras redes sociais, não existia. Mas o livro de Atos diz-nos, queridos irmãos, mostra-nos como pelo poder de Deus, em pouco tempo, homens e mulheres consagrados levaram a palavra de Deus. E eu repito a palavra, consagrados. Não nos convençamos, irmãos, de que Deus precisa de nós. Deus procura dentro da igreja homens e mulheres consagrados. Deus não procura dentro da igreja aqueles que são mais capacitados, os mais capazes. Deus procura aqueles que caminham humildemente no poder de Deus, aqueles que se submetem à vontade de Deus, aqueles que querem um caráter semelhante a Deus. São esses que Deus procura. Homens e mulheres que estejam a experimentar o poder de Deus na sua vida. São estes que Deus está realmente à procura. É com estes que Deus quer, prezados irmãos, concluir a sua obra. É a estes que Deus quer derramar a chuva serôdia. É estes que estão a experimentar agora a chuva temporã que Deus quer realmente usar para o derramamento da chuva serôdia brevemente. E, meus queridos irmãos, sou eu e vós. Somos nós realmente estes homens, estas mulheres. Somos nós estes jovens que de facto nos disponibilizamos a este poder divino. Ah, meus queridos irmãos, em Atos capítulo 2, versículo 41, vejam bem, o que é dito aí? Diz que no versículo 2, no capítulo 2, versículo 41, mostra-nos que pelo poder de Deus, através de homens consagrados, naquele dia, foram batizadas quantas pessoas, irmãos? 3.000 pessoas. Em Atos 4:4, diz-nos que quase 5.000 homens uniram-se à igreja. E se nós adicionarmos mulheres e crianças, nós facilmente chegaremos ao número de entre 10 a 15.000 pessoas. No livro de Atos, capítulo 6, versículo 7, é dito que o número de discípulos crescia e que os próprios sacerdotes aderiam à fé cristã. Sim, Deus tem povo. Deus tem povo na Igreja Católica. Deus tem povo em todas as denominações religiosas. Esse povo que quando ouvir a voz de Deus, esse povo que quando ouvir realmente a ordem do Senhor Jesus, sai dela, povo meu. Esse povo quando ouvir a mensagem dos 3 anjos, sairão para proclamar com o poder de Deus a mensagem que Deus entregou à sua igreja.
Meus prezados irmãos, muitos dos que estão dentro abandonarão, sairão, diz a Sra. White, porque não fizeram de Deus a base da sua experiência cristã, porque não fizeram de Deus a sua consistente construção espiritual, prezados irmãos. Prezados amigos, o remanescente de Deus não é uma igreja que se chama Adventista do sétimo dia. O remanescente de Deus é aqueles que, na realidade, os que fazem parte da igreja e os que estão ainda lá fora e que caminham na presença do Senhor Jesus, que diariamente morrem para si mesmos, que diariamente se submetem à vontade de Deus, que diariamente experimentam o poder do Espírito Santo e reclamam esse poder para a sua vida, para a sua mente e para o seu coração. Que diferença, que desafio. O livro de Atos mostra-nos como é que nós, pelo poder do Espírito Santo, os primeiros cristãos partilhavam a sua fé e as igrejas eram fundadas. Mas vamos continuar. Vamos ver a promessa de Jesus para o remanescente. Como é que o Espírito Santo deseja dinamizar a igreja com o seu poder? Pois bem, irmãos, o mesmo Espírito que foi derramado no Pentecostes e que dinamizou os primeiros cristãos, Ele fará uma obra mais abundante no momento da chuva serôdia, na conclusão da missão da igreja. Ouçam o que a Sra. White diz no livro, na revista Review and Herald, do livro do mês de janeiro, página 13, do ano 1903, citado pelo pastor Mark Phelan, em que diz o seguinte: tudo o que os apóstolos fizeram, cada membro da igreja pode fazer hoje. Devemos trabalhar com muito mais fervor, ser acompanhados pelo Espírito Santo em muito maior medida, no momento em que o aumento da iniquidade ou do pecado exige um apelo mais decidido ao arrependimento. Digam-me uma coisa, irmãos. Qual foi a mensagem que Deus pediu a todo o remanescente na altura do Antigo Testamento para que fosse pregada? Quereis dizer-me, irmãos? Qual foi a mensagem? Qual foi a mensagem? O que é que Deus pediu? Quando Deus suscitou profetas, quando Deus suscitou homens de Deus, qual foi a mensagem que Deus entregou a esses homens para ser pregada? Qual foi, irmãos? Arrependei-vos. Foi a mensagem do arrependimento. Qual foi a mensagem que Deus pediu no Novo Testamento, queridos irmãos? Através de homens e mulheres que Deus suscitou na sua igreja, claramente do Novo Testamento. João Batista, por exemplo, qual foi a mensagem desse homem da parte de Deus? Qual foi a mensagem, irmãos? Arrependei-vos. Há uma mensagem: arrependei-vos. 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 Estou eu a experimentar este arrependimento na minha vida, irmãos? Estou eu e vocês a experimentarmos este arrependimento sincero, profundo na nossa vida? Meus queridos irmãos, vamos ver agora algumas condições para o cumprimento da promessa. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e realizou, como todos vocês sabem, um espantoso crescimento na igreja. Este mesmo poder é o mesmo que vai atuar, em primeiro lugar, no seio do povo remanescente. Faço a primeira pergunta esta manhã. Pergunta séria. Quantos é que esta manhã, perante Deus, têm a certeza que fazem parte do povo remanescente? Não é pelo título. Não é pelo título de adventistas, irmãos. Quantos é que sabem, quantos é que têm a certeza que fazem parte do povo remanescente? Quantos é que estão a experimentar o poder do derramamento da chuva temporária nas suas vidas? Hoje, aqui, agora, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias da semana. Quantos estamos a experimentar este poder na nossa vida? Quantos é que estão a experimentar? Como, irmão? Eu ainda sou publicano. Ok. Mas Deus quer alterar. Deus quer modificar. Essa é a confissão. E vocês vão ver já de seguida quais são as condições. Reparem que através do Antigo Testamento, obrigado, irmão, Deus derramou o seu Espírito sobre indivíduos. Mas no Pentecostes, Deus derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja. A igreja do livro de Atos.
Diz-nos o texto bíblico que era cheia do Espírito. E este derramamento, irmãos, ou seja, Deus quer fazer o mesmo com cada um de nós. A promessa do Espírito Santo, meu querido irmão e a querida irmã da Igreja do Funchal, meu querido amigo e a querida amiga que me ouves através da internet, a promessa do Espírito Santo é para mim. A promessa do Espírito Santo é para ti, meu querido irmão. Se tu desejares ter esse poder na tua vida, se tu o reclamares, prezados irmãos, a Igreja, cada um de nós, eu diria que a promessa do Espírito Santo é para a Igreja local do Funchal. Prezados irmãos, a promessa do Espírito Santo é para toda a União Portuguesa. O derramamento do Espírito Santo é para a divisão intereuropeia. A promessa do derramamento do Espírito é para todas as divisões, é para toda a Conferência Geral, é para todo o povo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que diariamente reclama este poder para si. Quais são as condições? Eu não vos quero dizer. Abram a vossa Bíblia no profeta Zacarias. O profeta Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. No capítulo 10, Zacarias capítulo 10. E vamos ler sobretudo a primeira parte deste versículo. Zacarias capítulo 10, versículo 1. Diz-nos aí: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Só quero ficar com esta parte. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. 4 condições estão aqui implícitas. Primeira, pedir ao Senhor. Pedir ao Senhor. Pedir ao Senhor. Pedir ao Senhor. Incansavelmente pedir. Não porque Deus não queira dar o seu poder, mas porque eu não estou preparado para receber o poder do Espírito Santo. O que é que está errado em mim? O que é que existe de mal no meu coração ainda? O que é que está exatamente a contaminar a minha mente, o meu coração, o meu caráter? Como dizia David, sonda-me, ó Deus. Traz à luz da minha consciência aquilo que está a ser um obstáculo impeditivo para o derramamento do teu poder, ó Senhor, na minha vida. Que desafio tremendo. Pedir porque eu não estou preparado. Pedir para que Deus me prepare. Pedir para que na realidade Deus faça este trabalho extraordinário de mudança no meu coração. Em segundo lugar, confessar os nossos pecados. É lógico, irmãos, a partir do momento em que na realidade eu suplico a Deus o seu poder, que me prepare para o receber, esse Deus vai me trazer à memória e à consciência tudo aquilo que eu devo confessar ao Senhor. E eu tenho muito que confessar. Muito que confessar. Eu tenho muito que confessar. Eu não estou preocupado se a irmã Paula confessa. Eu não estou preocupado se o Joaquim confessa. Como é que chamas? Ok, como é que é? Duarte. Eu não estou preocupado se o Duarte confessa. Eu não estou preocupado se o pastor Rui Bastos confessa. Eu não estou preocupado se vocês confessam. Eu estou preocupado se eu estou a confessar perante Deus a minha situação. Porque a minha condição na minha caminhada para o céu é individual, irmãos. Sou eu e Deus. E isto é muito importante para mim. Muito importante. A senhora White, ela diz no livro Atos dos Apóstolos, página 37, vejam este pensamento. Ela diz que, acerca dos discípulos, que os dias que antecederam o Pentecostes foram dias de preparação. Foram dias de profunda pesquisa de coração. Segunda condição. Terceira, estar disposto a obedecer ao Espírito Santo. A obedecer ao que está escrito. Na minha caminhada com Deus não há 50-50. Não há 50% para Deus e 50% para mim. Na minha caminhada com Deus há 100% da entrega total sem reserva. Com tudo aquilo que eu sou e tenho. Tudo, absolutamente tudo. 100%. Não há prazeres do mundo e prazeres da igreja. Não há atividades da igreja e prazeres do pecado do mundo. Não é, amém. Há apenas a minha submissão, querer ou não submeter inteiramente
a minha mente e o meu coração à vontade de Deus. Que decisão! Que decisão! É por isso que, na realidade, muitas vezes, meus queridos irmãos, eu não me comprometo com Deus. Porque Deus é inconveniente. Porque Deus mexe. Porque Deus realmente, meus prezados irmãos, é um Deus que não se adapta à lógica humana. Deus está por cima da lógica humana. Deus está por cima da minha razão. Deus está por cima de igrejas. Deus está por cima de campanários. Deus está por cima daquilo tudo que na realidade tem que ver com o meu ponto de vista. Sou eu que devo reclamar de Deus a minha vivência de acordo com o seu ponto de vista. Terceira condição, estar disposto a obedecer. Quarta condição, agora sim, partilhar com os outros, aos outros, partilhar Deus, partilhar o que eu estou a experimentar, partilhar o que eu estou a viver, partilhar realmente aquilo que eu estou a absorver diariamente da parte do Senhor. Partilhar num testemunho oral, mas também a minha experiência pessoal. Meus queridos irmãos, antes de terminar a mensagem desta manhã, nenhum de vós que está aqui sonhava que aqui há uns anos atrás Deus pudesse ter suscitado um movimento democrático para que na realidade a pregação da sua palavra fosse uma realidade naquele país. Ninguém está aqui acreditava que na Rússia um senhor chamado Gorbachev iria ser um instrumento de Deus para que na realidade o comunismo, o marxismo-leninismo pudesse ruir para que o Kremlin, essa sala do governo, a sala mais importante da Rússia, tivesse recebido o pastor Mark Phelan em mensagens de campanha de evangelização. Ninguém acreditava que os caminhões militares daquele país fossem carregados de Bíblias e Bíblias e Bíblias para serem distribuídas aos russos naquelas conferências. Nenhum de vocês acreditava nisto. Deus está na história. Deus está implicado na história. Deus está a suscitar as condições para que a palavra de Deus seja pregada, contigo ou sem ti, prezados irmãos. Deus suscitará os meios, os recursos humanos, os recursos financeiros. Deus não está dependente de nada de mim, prezados irmãos, nem do que eu tenho. Deus não necessita. Deus é o Deus da história. Deus é o Rei do universo. Deus voltará a esta terra, prezados irmãos. Deus voltará, comigo ou sem mim, prezados irmãos, implicado na experiência com o Espírito Santo ou na missão. Deus voltará e tem um dia para vir julgar o mundo e para voltar. Quer eu esteja pronto ou não. Nenhum de vocês imaginou que num determinado tempo da história a queda do muro de Berlim tivesse acontecido. Nenhum de vocês pensou nisso. Nenhum de vocês sonhou com a queda do muro de Berlim. No entanto, Deus esteve na queda do muro de Berlim. Porque Deus sabe, prezados irmãos, que a sua palavra tem que avançar. Porque Ele tem que vir. Porque é uma promessa. Toda a palavra de Deus, a verdade, a mensagem de Deus tem que ser conhecida a todo o povo para que Ele volte. E Deus suscitou a queda do muro de Berlim para que a Alemanha comunista e para que outros países de leste viessem a receber hoje a palavra de Deus. Prezados irmãos, ninguém sonharia com a queda dos homens autoritários na janela 1040, como homens, como países como o Iraque, como o Irão, como o Egito e como outros. Nenhum de vocês pensou que estes homens iam cair. Deus está na base da queda destes homens. Deus está na base da queda destes poderes maioritários, destes governos maioritários. Deus está na queda destes países, para que a palavra de Deus seja pregada, para que o Evangelho seja pregado lá, nesses países que não conhecem o amor de Deus. Deus está na história, meus prezados irmãos. E quero terminar esta mensagem
Quero dizer-vos esta manhã que o reavivamento, em qualquer época da história, em que tenha tido lugar, foi sempre o resultado de um envolvimento apaixonado por Jesus por parte dos discípulos, por parte dos profetas, por parte dos homens e mulheres que faziam parte do povo de Deus. Abram as vossas Bíblias, por favor, em Apocalipse 18. E em Apocalipse 18, no versículo 1, nós lemos o seguinte versículo. Versículo 1, diz assim: E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor. Como eu amo este versículo. Quem é este anjo? Quem representa este anjo na linguagem de Apocalipse? Quem são os anjos? Quem é este anjo que está aqui? Este anjo que na realidade tem autoridade. Este anjo que diz aqui que através dele a terra é iluminada. Quem é este anjo? Quem é este anjo, irmãos? É cada um de nós que está aqui esta manhã na Igreja de Funchal. Qual é a autoridade que nós temos no nosso coração, irmãos? Qual é a autoridade que faz parte da nossa vida? Qual é a autoridade, prezados irmãos, sobre a qual eu resplandeço a glória do Senhor? Qual é a autoridade que me leva a ser luz na terra, como diz Jesus? Qual é a autoridade que me leva a refletir a luz de Cristo e ser o sal da terra? Qual é a autoridade? Quem é este anjo, meus queridos amigos? É aquele que caminha na presença do Senhor. É aquele que está a absorver a sua palavra. É aquele que está a absorver o seu poder. É este anjo. É este anjo, meu prezado amigo. Pode ser eu, pode ser tu, pode ser cada um de nós que está aqui. Pode ser aquele que na realidade se dispõe à presença do poder do Espírito Santo. Apesar das aparências, meus queridos irmãos, apesar das aparências, as forças do mal não vão impedir o triunfo de Deus, nem do povo de Deus. Deus suscitou o seu povo no seio da profecia. Comigo dentro ou comigo fora, Deus fará deste povo um povo triunfante. Deus fará deste povo um povo que na realidade cantará glórias ao Cordeiro quando Ele vier. Este é um povo, mas é um povo que caminha na presença do Senhor. Prezados irmãos, apesar das aparências, as forças do mal não vão impedir o triunfo de Deus e do seu povo. Prezados irmãos, apesar das aparências, o Evangelho será proclamado a todo o povo, tribo, língua e, prezados irmãos, em todo o mundo. Milhões de pessoas aceitarão Jesus através do testemunho fiel da Igreja de Deus na terra. O mal não terá a última palavra nesta terra. É Deus que a terá. A doença não terá a última palavra nesta terra. É Deus que a terá. A pobreza não terá a última palavra nesta terra. É Deus que a terá. O sofrimento não terá a última palavra nesta terra. É Deus que a terá. O homem não terá a última palavra nesta terra. De acordo com Daniel, prezados irmãos, de acordo com Daniel, a pedra que foi lançada, que se viu cair, que se viu que vinha do céu, essa pedra, prezados irmãos, é a instituição do reino de Deus. É a intervenção de Deus neste planeta final. É Deus que vai pôr termo finalmente ao pecado neste planeta. É Deus que na realidade instituirá finalmente o seu reino, prezados irmãos. O homem não terá a última palavra. Não estou preocupado com guerras e rumores de guerras. Não estou preocupado com aquilo que o homem me possa fazer. Estou preocupado com aquilo que eu não estou a fazer em relação a Deus, ou a permitir aquilo que Deus ainda não está a fazer em mim. Prezados irmãos, queridas irmãs, há uma frase na Bíblia que vocês conhecem que diz: quando aquele povo chegasse junto de Jesus, povo de todas as épocas,
Povo que não é apenas aquele parte do povo que faz parte da Igreja Adventista. Digo parte, porque esta manhã eu quero-vos desafiar a estudarem a parábola das 10 virgens. Estudem. E a pergunta que eu quero fazer é clara, é a terceira pergunta que faço esta manhã. Na parábola das 10 virgens tem em que grupo te encontras? No grupo das loucas ou no grupo das prudentes? Em que grupo é que o irmão se revê na parábola das 10 virgens? É para estudar em casa? É para ler? É para refletir? Em que grupo é que o irmão se revê na parábola das 10 virgens? Ou tu, Sónia, ou eu, Júlio Carlos, ou tu, Melda, ou tu, Virgílio, ou tu, Ivo, e cada um de nós. Em que grupo é que nos revemos? No grupo das 5 prudentes, que são aquelas que têm a luz permanentemente na sua vida, no seu coração. E a luz representa o Espírito Santo na sua vida, irmãos. Ou é naquele grupo, prezados irmãos, da qual esse poder não faz parte? Eu quero ouvir da parte do Senhor Jesus as seguintes palavras: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes mesmo da fundação do mundo. Sabem que esta frase foi dita num contexto de envolvimento pessoal e de testemunho. Que o Espírito Santo, prezados irmãos, quer fazer de cada um de nós estas pedras vivas. Esta manhã, antes de terminar, eu sei que a Igreja de Funchal está implicada num projeto que se chama Pequenos Grupos. Prezados irmãos, eu tenho visto o que Deus tem feito na sua Igreja, a nível mundial, através dos pequenos grupos. E eu louvo a Deus por aquilo que Deus suscitou na Igreja de Funchal para este projeto. E esta manhã eu quero chamar aqui à frente, porque eu quero orar por essas pessoas de forma particular. Quero chamar aqui à frente os líderes associados, os anfitriões desses 3 ou 4 pequenos grupos e os seus membros que fazem já parte desses pequenos grupos. Eu quero chamá-los aqui à frente. Onde é que estão na igreja? Podem vir, por favor. Eu quero orar por vós. Eu quero orar por vós. Tenho essa necessidade esta manhã de orar. De orar por vós, porque eu sei, prezados irmãos, que o projeto missionário dos pequenos grupos tem 2 vertentes em relação às quais Satanás não quer que aconteça. A primeira vertente é exatamente o ir à presença de Deus cada dia. É fazer da oração a minha experiência diária. É fazer do estudo da Bíblia exatamente o motivo da minha razão de existir neste planeta. Satanás não quer isto. Satanás sabe, meus queridos irmãos, que quando isto estiver a acontecer no seio da Igreja Adventista, acontecerá uma revolução espiritual. Acontecerá, irmãos. Mas há uma segunda vertente que este projeto pode proporcionar. E a segunda vertente é o plano horizontal. São eles, são vocês, com Deus verticalmente e com o próximo também. Mas, irmãos, esta manhã, depois da pregação de Deus esta manhã, da parte de Deus, depois de ouvirmos a mensagem de Deus, eu quero perguntar à Igreja de Funchal se há algum membro da Igreja que esta manhã queira dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ser teu discípulo. Eu não quero ser membro. Eu quero ser discípulo para ser apóstolo. Senhor, eu quero saber mais. Eu quero implicar contigo em primeiro lugar para fazer parte deste projeto fantástico que são os pequenos grupos. Eu quero, Senhor. Eu não estou contente, Senhor, com a minha condição. Eu quero que tu alteres. Eu quero que tu mudes. Eu quero fazer parte também deste projeto. Alguém esta manhã quer dizer isso ao Senhor e que se queira levantar no seu lugar, que se queira comprometer com Jesus, que queira dizer: Senhor, eu também quero realmente
implicado com o teu poder. Eu também quero fazer parte, eu quero fazer parte desta missão, eu quero fazer parte deste projeto dos pequenos grupos. Senhor, eu ainda não me inscrevi, Senhor, eu ainda não tomei a decisão de compromisso contigo, mas eu quero, Senhor, eu quero fazer parte desse grupo que vai pregar a tua palavra, eu quero fazer parte desse grupo que realmente é batizado com o poder do teu Espírito para a missão, Senhor, que tu nos entregaste. Há mais alguém esta manhã que queira dizer aquilo? Está amém? Há mais alguém que se queira comprometer, que queira dizer ao Senhor, Senhor, ajuda-me a ir ter com o meu pastor ou com o meu diretor do Ministério Pessoal, Senhor, no final deste culto, para realmente saber como é que eu posso fazer parte também de um pequeno grupo, para que tu incendeies a minha vida e para que incendeies a vida da Igreja do Funchal. Eu vou pedir-vos que vocês se aproximem ao Deus. Venham à frente. Venham à frente. Eu quero orar convosco, Miguel. Quero orar contigo, tua filha. Quero orar convosco aqui à frente. É um momento importante este, pesados irmãos. Os que se levantaram, eu quero que fiquem no seu lugar. Ela, quero que venham à frente. Os que se comprometeram. É um compromisso com Jesus que vocês estão a fazer. Venham para aqui mesmo, pesados irmãos. Por favor, não fiquem atrás. Não fiquem atrás, venham à frente. Pertinho de mim. Por favor, próximo. Próximo. Meu querido irmão, venha também. Não fique aí, irmão. Venham. Venham. Irmãos, venham até aqui, irmãos. Venham, por favor. Quero orar convosco. É um momento de oração, de consagração. Quero levantar as minhas mãos ao Senhor esta manhã e pedir a consagração de Deus com o derramamento do Espírito Santo sobre vós. É um momento importante. Não podemos virar as costas. Venham para aqui, vem comigo. Queridas irmãs, venham para aqui. Podem vir, venham vocês. Devagarinho, dê-me a mão. Isso. Isso, devagarinho. Alguém mais que queira tomar esta decisão com o Senhor Jesus esta manhã? Vamos orar ao Senhor. Por favor, eu peço à congregação que se levante. Papá do céu, ó Senhor, tu amas a tua igreja. Ela é a menina dos teus olhos, ó Pai. Ela é intocável para ti, Senhor. Não importa o que os homens lhe façam, tu levarás a tua igreja até à eternidade, Senhor. Nós louvamos o teu nome esta manhã, Senhor, pela mensagem que tu nos enviaste a cada um de nós, Pai. Obrigado por nos ajudaste a perceber, ó Pai, que aquilo que falta por fazer para ti não é impossível. Obrigado porque tu estás a criar as condições na história do mundo para que a tua mensagem seja pregada a todo o povo, a toda a língua, a toda a tribo, para que tu venhas buscar-nos, ó Pai. Mas esta manhã, Senhor, de uma forma muito particular, eu quero pedir que abençoes os grupos, pequenos grupos que foram formados nesta igreja, os seus líderes associados, os anfitriões, mas os outros discípulos da igreja que fazem parte destes pequenos grupos. Derrama o teu Espírito sobre eles, Pai. Ajuda-os a ser perseverantes nesta caminhada contigo, nesta experiência contigo. E dai-nos, Senhor, o privilégio de verem a multiplicação que tu queres fazer no seio do teu povo. Ó Pai, abençoa estes irmãos e estas irmãs, estes jovens que se levantaram e que vieram à frente e que te estão a dizer que também querem comprometer-se contigo, querem também fazer parte deste projeto, porque na realidade, Senhor, eles querem fazer parte da missão do teu povo e da tua igreja. Ó Senhor, por favor, que tu possas escrever com a brasa viva do teu altar, no livro da vida, este compromisso que eles acabam de fazer contigo. Derrama sobre eles o teu Espírito. Derrama o teu Espírito sobre a igreja do Funchal, ó Pai. Ajuda-nos a abrir o nosso coração ao teu poder e à tua palavra.
Ajuda-nos a refletir o teu caráter e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus queridos e minhas queridas. Podemos sentar-nos. Particularmente, gostaria de pedir a todos os irmãos e irmãs que vieram à frente, sobretudo aqueles que não estão ainda implicados em algum pequeno grupo, que não responderam num compromisso com Deus quando os papéis foram distribuídos na igreja de Funchal. Eu vou pedir a esses irmãos que, por favor, possam procurar o vosso pastor. Não sei se haverá mais alguém. O irmão Zeca, por favor, para que vocês possam acertar com eles exatamente agora esta organização que está a ser neste momento concretizada, e assim vocês possam fazer parte também do projeto. Que Deus abençoe cada um de nós. É o meu desejo, a minha oração para mim e para cada um de vocês individualmente. Amém. Para finalizar o culto de hoje, entoamos o hino 321. 3, 2, 1. Reforço o apelo e o convite a toda a Igreja para que logo às 4 horas nos possamos encontrar para falar sobre este tema dos pequenos grupos. Vamos terminar com uma oração. Louvamos o teu nome, Senhor, por aquilo que fizeste em nós esta manhã. Louvamos o teu nome, Senhor, por aquilo que ainda queres fazer em nós e através de nós. Obrigado porque não estás descontente conosco. Obrigado porque olhas para nós com uma atitude de misericórdia, de amor, de perdão. Pode alguma mãe, sendo pecadora e que seja honesta,
sincera, esquecer-se porventura do seu filho. Obrigado porque se por acaso nesta terra, ó Pai, eu não for considerado por ninguém, obrigado por ter a certeza de que Tu não te esqueces de mim. Obrigado porque eu faço parte do Teu plano. Obrigado, Senhor, porque eu estou no Teu coração. E obrigado porque cada um de nós faz parte, ó Senhor, do Teu sonho e do desejo que Tu tens de que estejamos contigo na eternidade, com aqueles que um dia farão parte da nossa coroa, serão estrelinhas, como resultado, Senhor, do nosso envolvimento na missão que Tu nos entregaste. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre esta igreja, sobre cada oficial, sobre cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada irmão, cada irmã, cada visita na igreja ou também naqueles que estão a assistir pela internet. Senhor, faz-nos a Tua igreja viva, faz-nos o sacerdócio real, faz-nos o povo escolhido, ó Pai, segundo o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaríamos apenas de manter o mesmo espírito de reverência que houve durante o culto, recomendando aos irmãos que à saída, ao nos cumprimentarmos, o façamos ruidosa, mas silenciosamente com um sorriso, e deixemos para falar apenas do lado de fora, quando estivermos já fora, portanto, do templo. O irmão Zeca Teixeira, o irmão Virgílio e eu estaremos à saída para podermos anotar os nomes daqueles que também se comprometeram neste momento de integrar este abençoado projeto. Assim que estaremos à porta, por favor, procurem-nos aos três, o irmão Virgílio, o irmão Zeca e a mim. Um sábado feliz a todos.